Olá, professores e alunos! Hoje vamos falar de um dos grandes escritores e ensaístas brasileiros, Humberto de Campos. Um dos mais destacados autores brasileiros da escola neoparnasiana, neste livro organizado por Aline Halluck, ele nos apresenta contos e crônicas sobre diversos lugares e pessoas. Como diz a própria Aline, os contos foram escolhidos com base em um critério pessoal e afetivo. Humberto era um escritor brasileiro até então pouco difundido, de baixa circulação, tendo sido resgatado num trabalho de escavação da autora, que o conheceu a partir da revista ilustrada A Maçã, de 1920. Nesta revista, o escritor utilizava o pseudônimo Conselheiro 20. Além de ter produzido contos e crônicas, o autor deixou um vasto legado escrito entre outras searas da literatura, com poesias, crônicas, crítica literária e memórias pessoais. Para Aline, o objetivo da coletânea é livrar Humberto de um injusto esquecimento. Humberto de Campos nasceu na cidade de Miritiba, no Maranhão, em 1886. Suas principais obras são Poeira, de 1911, Da Seara de Bós, de 1918, Vale de Josafá, de 1919, O Túnel de Diógenes, de 1920, O Mealheiro de Agripa, de 1920, Carvalhos e Roseiras, de 1923 e Memórias, de 1933. Sua carreira iniciou-se no Rio de Janeiro, em 1912, no jornal O Imparcial, em que Humberto colaborava com poemas e contos. Humberto foi também deputado federal do Maranhão e, posteriormente, diretor da Fundação Casa de Rui Barbosa. Seus textos, implícita ou explicitamente, refletiam sua posição política, defensor da reforma agrária, da distribuição igualitária de renda, tendo se posicionado em favor da Revolução Russa de 1917. Por volta de 1928, descobriu uma doença que o acompanhou até o fim precoce de sua vida, uma hipertrofia na glândula hipófise. O presente livro subdivide-se em 6 partes, sequenciadas em ordem cronológica. Os capítulos são Da Seara de Bós, Carvalhos e Roseiras, O Monstro e Outros Contos, A Sombra das Tamareiras, Sepultando Meus Mortos e Últimas Crônicas. Aline Halluck, formada em design pela Universidade Federal do Paraná em 1993, é mestre em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aline conta que selecionou os textos que mais a emocionaram. A autora revela que o livro é fruto de uma escolha como admiradora e não de uma especialista em literatura brasileira. Como manifestação humana e artística de um povo, a literatura é capaz de registrar visões de mundo e modos de perceber fenômenos de maneira tão peculiar que apenas um escritor ou uma escritora poderiam fazê-lo. São eles as pessoas que captam o corriqueiro e o comum, transformando-os em algo muito especial. Por meio da literatura, leitores e leitoras são transportados para um outro universo, talvez paralelo mesmo. É como se abrisse um grande portal e surgisse a oportunidade de ver de um outro ângulo, algo sempre visto de um mesmo lugar, ou mesmo algo nunca antes percebido. Você sabia que a origem da palavra literatura vem do latim litera, que significa letra? Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da Antiguidade Clássica, a literatura é como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. A imitação podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais que contêm histórias e personagens. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram. O texto literário é sempre mais subjetivo e artístico do que o texto não literário, que é mais objetivo e informativo. Os gêneros literários são possibilidades estilísticas. Existem 3 grandes divisões entre eles: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como palavra cantada.
O gênero narrativo é a palavra narrada, e o dramático é a palavra representada, e se encontra nos textos teatrais. A crônica é um gênero textual e literário que existe desde a Idade Antiga e vem se transformando ao longo do tempo. Justificando o nome do gênero que escreviam, os primeiros cronistas relatavam, principalmente, aqueles acontecimentos históricos relacionados a pessoas mais importantes, como reis, imperadores e generais. A crônica contemporânea é um gênero que se consolidou por volta do século XIX, com a implantação da imprensa em praticamente todas as partes do planeta. A partir dessa época, os cronistas passaram a registrar a vida social, a política, os costumes e o cotidiano do seu tempo, publicando seus escritos em revistas, jornais e folhetins. Ou seja, de um modo geral, importantes escritores começam a usar as crônicas para registrar, de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os acontecimentos cotidianos de sua época, publicando-as em veículos de grande circulação. Boa leitura!